Olá, amigos do blog Papo Sem Censura. Vamos aqui passando com mais um podcast do blog. O podcast de hoje ele tem como objetivo analisar de forma rápida, objetiva, o que está acontecendo na Venezuela. Nós tivemos essa semana algumas novidades das movimentações no país vizinho. O autoproclamado presidente Guaidó anunciou a tomada definitiva do poder na Venezuela, né? A destituição ali do cargo do presidente Nicolás Maduro, e que assumiria a partir de então o comando do país, o que ele classificou como o fim da usurpação do poder na Venezuela. Ao que tudo indica, e os primeiros cenários pós-movimentação do Guaidó, que aconteceu no dia 30 de abril, na última terça-feira, é de que a tentativa desse movimento acabou não se consolidando no sentido esperado pelo Guaidó, né? Rapidamente, assim que ele anunciou estar com o apoio dos militares para a tomada do controle na Venezuela, rapidamente o ministro de Defesa do país, alinhado ao Nicolás Maduro, anunciou que havia normalidade nos 8 quartéis militares na Venezuela, né? Rapidamente tratou de apaziguar os ânimos, dizendo que havia tranquilidade nos 8 quartéis oficiais na Venezuela, né? Alguns confrontos foram registrados nas ruas. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, são contabilizados até agora 5 mortes. O presidente eleito, Nicolás Maduro, reeleito, deu entrevista coletiva, chamando de golpe a tentativa de movimentação do Guaidó, que recebeu o apoio de outro líder opositor, López, que já teve a prisão decretada pela justiça venezuelana, inclusive, nesta última quinta-feira. A tentativa de movimentação do Guaidó começa com uma imagem dele apertando a mão reunido com um grupo de militares. Segundo o presidente Nicolás Maduro, também nessa entrevista que ele deu pós-movimentação de Guaidó, Maduro disse que dos militares que se movimentaram em apoio a Guaidó, 80% do grupo teria sido enganado, teria se movimentado e apoiado de forma sem saber de fato o que estava apoiando, que assim que tomaram conhecimento do que se tratava a movimentação de Guaidó, eles teriam recuado e normalizado então as movimentações. Uma outra expectativa, uma outra possibilidade que pode ter acontecido é Guaidó ter caído numa emboscada estratégica, né? Ele pode ter tido alguma informação plantada de forma errada de que os militares estariam com ele. Ele fez esse movimento com o apoio ali de algumas figuras militares presencialmente, e quando ele se deu conta, não se concretizava a informação de que os militares estariam fechados com a sua movimentação de tomada do poder na Venezuela. A verdade é que diplomatas no mundo inteiro, governos, inclusive alinhados com Guaidó na tentativa de tomada do poder na Venezuela, reconhecem, ainda que não oficialmente, que foi um movimento precipitado de Guaidó e que pode ter representado talvez uma cartada definitiva no sentido de não conseguir a derrubada de Nicolás Maduro, né? Para além do erro estratégico de Guaidó, que tudo indica foi isso que aconteceu, para além do erro estratégico de Guaidó, há um problema bastante simbólico nessa movimentação de Guaidó. Lembrando que em janeiro ele se autoproclamou presidente do país, se colocando como a real força do país, né? O verdadeiro representante do país. Algumas nações o reconheceram como presidente autoproclamado, como foi o caso dos Estados Unidos. O Brasil também foi na onda dos americanos, e reconheceram Guaidó como presidente oficial do país. Essa movimentação nesta terça-feira, em termos simbólicos, mostra que Guaidó
não se classifica como um presidente do país a partir do momento que ele faz um movimento para tomar o poder no país. Então, ele próprio não se classifica como presidente. Então, essa movimentação, além de estratégica, ela é simbolicamente também errada e pode estar representando o fim das tentativas de tomada do poder por parte de Guaidó e dos opositores na Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela, algo que não se pode não se pode descartar, né? Um fato que realmente acontece na Venezuela. Há uma crise econômica, social, humanitária no país vizinho, né? E isso é algo que não se discute, que acontece na Venezuela. É importante nós termos um entendimento macro do que está acontecendo na Venezuela. Nós vivemos um período de fortes crises econômicas mundiais a partir de 2008, né? Foram diversos pequenos ciclos de uma grande crise econômica. Países desenvolvidos, países da Europa ainda não retomaram seus patamares esperados de crescimento, mesmo se reflete nos países em desenvolvimento, onde há queda de produção, alto nível de desemprego, também um cenário de aumento da extrema pobreza, baixa no aumento do PIB, alta da inflação, etc. Isso é refletido em diversos países do mundo, né? Na maior parte deles, inclusive, como reflexo dessa grande crise econômica mundial que atingiu o mercado financeiro. Agora, nós não podemos esquecer que dentro dessa grande crise aconteceram crises setoriais, né? Alguns setores sentiram mais o impacto dessa grande crise, e um dos setores que sentiram fortemente o impacto dessa grande crise foi o setor de óleo e gás. Não muito distante recordar, né? Até 2014, um período alto do ciclo de óleo e gás, ali de 2010, né, 2008, 2010 até 2014, o preço do barril do petróleo chegou a superar a casa dos $100, o preço do barril, né? A partir de 2014 entrou num ciclo forte de queda, sendo inclusive comercializado em alguns momentos a $38 o barril. $38 é um preço muito baixo, que não compensa nem mesmo investimentos e a própria exploração do óleo, né? Se nós olharmos para a economia venezuelana, ela é uma economia fortemente atrelada ao mercado de óleo e gás, então ela sente fortemente os efeitos não só da crise econômica macro, mas também da crise setorial do mercado de óleo e gás. E aí ela vive hoje um cenário de forte crise social também e humanitária em consequência desse cenário que se estabelece no mundo. Os países ligados à movimentação de Guaidó não desistem, né? O cenário hoje que parece é que ainda não se pode decretar o fim dessa tentativa de tomada do poder na Venezuela por Guaidó, de que existe um envolvimento geopolítico muito maior do que na própria Venezuela ou na região onde ela está, né, na América do Sul. Há um envolvimento de países de fora, né, os Estados Unidos em apoio a Guaidó, e países também do outro lado, como é o caso da Rússia, que tem mandado mensagens contra essa movimentação de Guaidó. Então, se esse tema ainda não se fechou, é porque existem hoje outras nações envolvidas nesse cenário, né, nessa realidade que acontece lá na Venezuela, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, né, o presidente Donald Trump declarou recentemente, após as tentativas de Guaidó, o presidente Donald Trump declarou a necessidade de aumento das sanções contra o país venezuelano, né, dos embargos econômicos ao país venezuelano, e também defendeu o aumento do embargo a Cuba, né, outro país que declarou apoio aberto à Venezuela e ao governo de Nicolás Maduro, né. O Brasil teve um movimento bastante tímido nesse momento,
né, apesar de algumas falas mais precisas do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ala militar que olha com preocupação o que está acontecendo na Venezuela, mas olha também com preocupação a forma de se envolver nessa situação, controlou bastante ali o envolvimento do Brasil em fazer qualquer tipo de movimentação, fosse de apoio a Guaidó nesse momento lá na Venezuela. O cenário hoje, então, neste momento, é de normalidade, no sentido de que Maduro continua no poder, né? Como nós dissemos aqui nesse podcast, há uma crise econômica, social e humanitária na Venezuela, isso é indiscutível, mas hoje, em termos de representatividade, Maduro continua, talvez mais do que nunca nos últimos tempos, presidente da República na Venezuela, né? Então, a qualquer momento nós voltamos, se mais informações forem surgindo sobre esse fato, e vamos falando por aqui no blog, em podcasts, textos e vídeos. Um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana.